Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Como de costume, vamos noticiar aí o novo endereço do escritório do Dr. Vanderlei de Mello, que é a Rua Santa Catarina, no 80, sala 12, no centro da cidade. E aí o cartão de visita do Dr. Vanderlei, Advocacia Criminal, Execução Penal, Dr. Vanderlei e a advogada companheira de escritório, doutora Letícia Lima. Muito bem, nós, na semana passada, dentro de uns assuntos que tratamos aqui, inclusive com a presença do Dr. Vanderlei de Mello, foi sobre o programa criado sobre o sinal vermelho, de um sinal de socorro contra a violência doméstica. E hoje, ainda sobre esse tema, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês da presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, dos magistrados, os juízes, né? Associação dos Juízes, que ela vai falar um pouquinho a respeito desse programa Sinal Vermelho, que é uma iniciativa da Associação Magistrados do Brasil, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça e o Senado Federal, a Câmara, ou seja, todo mundo mobilizado no sentido de diminuir a violência doméstica, a violência de relação doméstica, a afetividade, e proibindo e ao mesmo tempo dando condições para que a vítima possa pedir socorro. Porque muitas das vezes o autor, o agressor, ele fica o tempo todo colado ali na vítima, não deixa nem sair de casa. Quando sai, sai junto. Então a pessoa, ela se sente oprimida, não acha um meio de pedir socorro. Então foi criado esse programa. Vamos dar uma olhada aí. Olá, eu sou a Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com os seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente ou farmacêutico, com este sinal, mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e disque 190. Chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Como eu disse, isso aí é uma campanha que juntou forças, né, de várias associações aí, inclusive até a própria Anvisa, que é a agência sanitária, agência nacional. E por que o sinal vermelho, né? Geralmente toda mulher, ela tem um batom na bolsa, então é com esse batom que ela faz um X ali. Aí ficou conhecido como a campanha do sinal vermelho, do X vermelho. Mas, se a pessoa não tiver, qualquer cor, uma caneta azul, vermelha, preta, mas devido ao fato da mulher, praticamente todas as mulheres carregam
um batom na bolsa. Aí fica mais fácil de fazer o sinal. Então é muito importante essa divulgação, e não só para as pessoas que são atendentes, farmacêuticos, balconistas, de farmácias, drogaria, mas do comércio em geral, de todo o comércio, da rede hoteleira, né, da recepção de hotéis, de bares, restaurantes, qualquer lugar onde essa pessoa possa ter um segundo ali, alguns segundos para pedir esse socorro de forma velada, calada, somente mostrando a mão com o X inserido. Quem ver, chama a Polícia Militar 190, como foi explicado aí no vídeo. Ainda dentro deste tema, tem um projeto de lei, que é o 2293 de 2021, que é uma proposta do deputado Marreca Filho, que é lá do Patriota, que é do Partido Patriotas, né, do Maranhão, que cria o Cadastro Nacional de Violência contra a Mulher. Fica criado o Cadastro Nacional de Violência contra a Mulher. As pessoas que cometerem violência contra a mulher terão seus dados incluídos em um banco de dados nacional. Então vai ser criado um banco de dados nacional, onde vão ser colocados ali os nomes dos agressores, as pessoas que praticam violência doméstica contra a mulher. Então, por exemplo, a pessoa praticou um ato de violência doméstica aqui em Poços de Caldas. Aqueles dados da pessoa vão ser colocados pela polícia, os órgãos de segurança pública e do sistema de justiça. Vão colocar. E, vamos supor, passado um tempo, essa pessoa, esse agressor, muda de estado. Vai morar lá na Bahia. Lá ele comete um outro crime contra a mulher, uma outra violência. Lá, eles vão consultar, vão inserir essa agressão no Cadastro Nacional e vão pesquisar esse indivíduo no Cadastro Nacional. E vai aparecer lá, olha, além dessa violência aqui na Bahia, ele tem uma lá em Poços de Caldas, na data de tanto, do ano tal, a vítima fulana de tal. Com isso, a justiça, então, vai poder, através disso, ver que ele é um reincidente. É uma pessoa que tem o uso e costume de se portar agressivamente contra a sua companheira. A bem da verdade, isso é mais uma burocracia, né? Porque o que acontece? Nós já temos no sistema de cadastro de antecedentes criminais, todos que cometem crime vão para aquele cadastro, independente do crime, vão para o cadastro. E esse cadastro, ele é consultado pela justiça, pelo sistema policial, a qualquer momento. E lá aparecem os antecedentes criminais. Agora, esse da violência doméstica, vai ficar um cadastro único, só para isso. Então, o sujeito vai ser, o agressor, ele vai ser inserido 2 vezes, em 2 cadastros. Um no cadastro de antecedentes criminais, que já existe. E outro, que é o cadastro de antecedentes criminais, violência doméstica, que vai ser criado agora. É um cadastro separado. É mais uma burocracia, mas aquele negócio. Se vem para ajudar, se vem para coibir, para desestimular ou para punir com mais praticidade, com mais severidade aquele agressor, que seja bem-vinda. Fugindo um pouco da Lei Maria da Penha, que ainda temos alguns aspectos aqui a serem tratados, tem um outro projeto de lei da deputada Rejane Dias, que é do PT, lá do Piauí, na Câmara Federal, que recebeu o número de 2464/2021, lá na Câmara dos Deputados, que torna obrigatória a notificação da existência de gravidez por aluna de 14 anos de idade, menor de 14, pelas instituições de ensino públicas e privadas. Então, o que vem a ser isso?
qualquer escola pública ou particular que tenha uma aluna e que essa aluna seja menor de 14 anos e apareça grávida, independente do motivo, se essa gravidez for uma gravidez proveniente de algum ato abusivo, se ela concordou, porque a lei é clara, 14 anos para baixo é o estupro de vulnerável, presumido. Então, não tem que se questionar nada, a escola simplesmente vai fazer a comunicação para quem? Ela vai comunicar, ela pode comunicar o Ministério Público, promotor de justiça, a Polícia Civil, a Secretaria da Área de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Secretaria de Educação e ao Conselho Tutelar. Então, qualquer escola pública ou particular, percebendo que uma aluna menor de 14 anos está grávida, apareceu grávida, está mostrando ali sinais de gravidez, a direção da escola tem por obrigação de lei, que vai ser ainda votada no Senado e depois passada ao presidente da República para ser sancionada, em decorrência de lei, vai comunicar então ao Conselho Tutelar e a Polícia Civil, ao Ministério Público, Secretaria de Educação. Olha, tem uma aluna aqui, fulana de tal, que visivelmente parece que está grávida. Então comunica e ali os órgãos vão tomar providência. Isso é uma maneira que muitas dessas gravidez são de relacionamento abusivo, né? A gente vê muito caso aí pelo Brasil, de uma violência doméstica também, né? Padrasto, né? Cometendo toda a barbaridade aí dentro de casa. Então, 14 anos para baixo é a violência presumida, é estupro. Então, deverá ser comunicado, ok? Isso é importante, porque é uma forma também de conter abuso e já de também começar a haver uma assistência social para aquela pessoa. Independente se aquela menina menor de 14 anos tem uma excelente condição financeira. O problema não é somente a condição financeira. Se ela vem de uma área de risco, de grande movimento de ocorrências policiais, não é nada disso, não interessa. 14 anos para baixo, a escola deverá comunicar ao Conselho Tutelar. Eu acho mais interessante esses dois caminhos primeiros que a escola faça. A comunicar a chefia da Secretaria de Educação local, comunicar ao Conselho Tutelar. Aí depois o Conselho Tutelar, né, se averiguando, logicamente vai passar o caso para a promotoria da criança, da infância e da juventude. E o promotor então baixa esse expediente à delegacia da Polícia Civil para a instauração do inquérito policial, se assim ele achar necessário. Tem um outro caso interessante aqui, que é o aumento de pena dos crimes contra a honra cometido no contexto da violência doméstica. No artigo 141 do Código Penal, fala das penas alusivas aos crimes do artigo 138, 139 e 140, que é a calúnia, a difamação e a injúria. Então, nesse projeto de lei 2240 de 2021, que é o deputado federal Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, ele está propondo, nesse projeto, aumentar a pena dos crimes contra a honra cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Brasil apresenta índices altíssimos de violência contra a mulher, havendo uma piora considerável após a instauração da situação excepcional
imposta pela pandemia do Covid-19. Diante do aumento sustentado da violência praticada contra a mulher, necessário se faz que medidas legislativas que promovam a repressão e prevenção de crimes praticados com viés de sexismo e de misoginia contra a população feminina sejam tomadas. Então, contra a mulher, dentro e fora da relação doméstica. Ok? Aqui no fato que ele fala aqui de misoginia, que seria um crime cometido contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Isso que é ser misógino, misoginia, não gostar de mulher e praticar, então, esses crimes que eu falei aqui, a calúnia, a difamação e a injúria contra a mulher, que vai ter, então, um aumento de pena no artigo 141 do Código Penal, que fala, se o crime é cometido no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se o triplo da pena. Então, é uma maneira de endurecer mais ainda crimes praticados contra a mulher. Agora, a calúnia, a difamação e a injúria não são crimes assim violentos porque não existe a agressão. É uma agressão verbal. É uma agressão verbal. Caluniar alguém, injuriar, difamar. Então, e lá nesse, como eu disse no artigo 141 do Código Penal, vem dizer ali como é que são apenados. Qual é a pena que vai se dar para esse tipo de coisa? Esse deputado, isso é agora de junho essa matéria, viu? São todas que a gente traz aqui, são matérias recentes, né? Ainda tem mais algumas coisinhas para a gente falar a respeito desse assunto de hoje, já já a gente volta. Se quem convive com o problema soubesse como é não precisar conviver, certamente iria atrás de mudança. Se não te faz feliz, se não te deixa sorrir, se você não está satisfeito quando se olha no espelho e sorri, ou quando tira uma foto, procure vir e não se acostume com o que não te faz bem. Ok, estamos de volta e estava dizendo sobre os crimes contra a honra. Nós temos no Código Penal 3 crimes contra a honra, que é a calúnia, que é a difamação e a injúria. É contra a honra. Ataca a forma subjetiva da pessoa, a forma interior da pessoa. E hoje, com esse negócio de internet, WhatsApp, Facebook e outras tantas aí das chamadas redes sociais, isso tem aumentado violentamente. São crimes contra a honra de toda espécie. Parece que as pessoas se acham no direito de atingir a honra das pessoas. Então vou dar uma breve explanação aqui do que são esses crimes. Vamos começar aqui pelo 138, que é a calúnia. É imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Então, dizer que alguém furtou algo de alguém, sabendo que é mentira, e atribuir falsamente um crime. Então, vamos supor, para exemplificar, dentro de uma local de trabalho, sumiu lá alguma coisa, um objeto de alguém, aí um funcionário fala, foi fulano que fez isso. Mas ele não viu fulano fazer, ele não tem prova que fulano, ele não sabe se foi fulano. Ele está falando isso pelo simples motivo de botar uma pessoa em situação constrangedora, de caluniar essa pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então imputou, quer dizer, alegou falsamente um crime contra que aquela pessoa teria cometido, que na realidade não cometeu. Então este é um exemplo assim básico
para a pessoa entender o que realmente seja a calúnia. E quem assim o comete, ela tem a pena pode ser de detenção de 6 meses a 2 anos. Então isso é um assunto que vai lá para o juizado especial, devido ser detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Agora, essa calúnia pode ser praticada até contra os mortos, viu? Então não é pelo fato que a pessoa morreu que se pode caluniar. Dizer, a pessoa, atacar a honra. Ah, já morreu, então a honra morreu também. Não morreu, não. A honra sobrevive. O nome da pessoa sobrevive. O corpo morreu, mas o nome sobrevive. Então deve ser respeitado. Então a calúnia abrange isso aí também. Mas no fato aqui que eu estou dizendo, é com relação ao crime praticado contra a mulher. Quando esse crime é praticado contra essa calúnia contra a mulher, no âmbito da relação doméstica, a lei agora fala que, nesse caso, triplica a pena. O juiz vai aplicar a pena vezes 3, para poder tentar segurar essa língua maldita, essa língua solta das pessoas, agredir a própria companheira com palavras. No caso, vamos aí difamar, que é o que mais acontece, mais do que a calúnia, na relação das pessoas. Difamar alguém é imputar um fato ofensivo à sua reputação. É uma detenção de 3 meses, 1 ano e multa também do juizado especial. Quando se diz na relação doméstica, a lei manda também, no caso da difamação, aumentar 3 vezes a pena, que seria de 3 meses a 1 ano, vai somar isso 3 vezes. O que seria o difamar? Dizer fato negativo contra a pessoa, espalhar fato negativo, falar que a pessoa não presta, a pessoa vagabunda, caloteiro, sem vergonha, por aí vai. E o que está acontecendo isso? Está difamando, fazendo uma má fama da pessoa. Atinge a honra, atinge a reputação. Então esse é o artigo 189, que é o difamar alguém. Então, como eu disse, quando essa difamação é na relação doméstica, do companheiro para companheira, marido, mulher, se ele começa a ofender a sua companheira, difamando essa mulher para a sociedade, ele vai responder por mais essa violência. Eu até fico pensando, agora foi criado um crime especial na proteção da mulher, que é a violência psicológica. Eu acredito que aqui já engloba, na difamação já é uma violência psicológica, sair falando mal da sua companheira, da sua esposa, para as pessoas, pessoalmente, via internet, menosprezando, né, a pessoa, imputando fato desonroso à sua pessoa. Isso é uma violência verbal, que atinge a pessoa que é vítima. A pessoa, ela começa a se sentir menosprezada, ela fica vitimizada e atinge o seu psicológico. Então a pessoa está vivendo dentro daquele ambiente doméstico, com o seu agressor falando ali essas coisas na sua cabeça e dizendo para pessoas da família, ou dos amigos, ou para quem quer que seja que veja pela internet afora. Essa difamação acontece demais. E tem fatos aí que colocam até fotos, vídeos, que também hoje é penalizado com força quem faz isso aí. Quando está no relacionamento, por exemplo, termina o namoro, ou o relacionamento, o casamento, tem vídeo da pessoa em situações íntimas, o que faz? Coloca aquilo na rede, joga na rede, todo mundo vai ver.
Isso é crime. O autor vai ter que responder por isso. E presta atenção, quem propaga também comete o crime, hein? Ah, mas não fui eu que coloquei na rede, mas você viu e mandou pro Zezinho, pro Guinho, pro Luizinho, assim vai. E aquilo vai se alastrando. A hora que houver uma investigação e for detectado quem é que foi fazendo aquilo, que hoje tudo é rastreável. Não vai achar que a gente está na internet fazendo as coisas, apaga, deleta. Tudo é rastreável. Tudo, hoje existe mecanismo, como tem facilidade para se fazer, tem facilidade para se achar quem fez também. Existe tecnologia própria para isso. Então, eu falei aí da calúnia, da difamação, né? E agora da injúria, que é o artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Xingar a pessoa é uma injúria. A pessoa se sentiu injuriada pelo xingamento, palavra negativa. Por exemplo, chamar a pessoa de ladrão, de imbecil, idiota, sua gorda. Entendendo? Está injuriando, né? Ah, você é gorda, você é isso, aquilo. Então há uma diferença entre o injuriar e o difamar. O injuriar você fala para a pessoa, o autor fala para a pessoa naquela relação. Você é isso, você não presta, você não vale nada, você é gorda, você é feia. O que acontece? Isso é uma injúria. Agora, quando pega nesse plano e joga para o público, para a família, para quem quer que seja, aí é a difamação. Então podem acontecer somente a injúria e pode acontecer as duas coisas. Faz a injúria e faz a difamação. Fala para a pessoa pessoalmente e depois ainda joga para conhecimento público, conhecimento de terceiro. Então, por isso que existe a injúria e a difamação. A difamação pode acontecer também sozinha, a injúria pode acontecer sozinha ou as duas podem acontecer juntas. Começa com a injúria e passa para a difamação. Na difamação, como eu disse, na difamação, esses fatos vão atingir a reputação da pessoa perante a sociedade, a reputação da pessoa perante a família. Já na injúria, ela vai ofender o quê? A dignidade, o decoro dela com ela mesma. É subjetivo, é uma ofensa, aquela mágoa. Disse aquela palavra muito pesada, aquela palavra muito ofensiva, né? Aproveita que a pessoa tem um problema de saúde, tem algum tipo de dificuldade e explora aquele problema. Imbecil, como eu disse, um exemplo, você não sabe nada, burra, gorda, e por aí vai. Né? Não faltam adjetivos para poder ofender a pessoa. Então isso aí entra no injuriar. E nesses 3 artigos aqui, chamado crime contra a honra, né, a pessoa tem que manifestar para a justiça o seu desejo que tome providência contra o agressor que praticou a calúnia, a difamação ou a injúria. Então é um crime que depende de representação. A pessoa vai e manifesta através de um boletim de ocorrência, de uma representação, dizendo, olha, eu quero que tome providência contra fulano de tal, que me chamou de isso, daquilo outro, vive me alegando. Ah, como é que você prova? Hoje grava-se tudo. Hoje todo mundo grava tudo, tem câmeras dentro de casa, o celular, a pessoa está conversando com a outra, tem um celular ali que tá ligado, está gravando tudo. Então provas hoje são fáceis de se arrumar. Então, existem tantas coisas aí nessa relação doméstica aí, e que a lei, o que o legislador está fazendo? Procura cada vez mais engrossar o caldo por cima do agressor. Tornar a situação dele cada vez mais complicada para tentar diminuir isso, porque todos os dias
a gente assiste pelos canais de televisão, jornal, pela própria internet, de fatos de pessoas agredidas, assassinadas em decorrência da violência doméstica. Então, o Brasil não pode ser acusado de que aqui não se faz nada para coibir ou proibir, para reprimir esse tipo de atitude, porque as polícias estão trabalhando, a justiça está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando e as leis sendo criadas cada vez mais com rigor, no sentido de tornar isso cada vez que essa prática possa ir perdendo aí o seu êxito, né, de tantas vítimas, né, tornar isso. Quem sabe isso nós podemos virar a página para no futuro bem próximo dizer, isso era daquele pessoal daquela época, assim, que agia desta forma, né? Esperamos, né? Porque a violência sempre faz parte, mas o Estado, ele tem o dever de conter o máximo possível a qualquer tipo de violência. Obrigado aí pela companhia, até a próxima, fiquem com Deus.